fiz um vídeo aqui uma vez falando sobre as mães tóxicas, que são as mães de menino, que eram mães que elas tinham uma relação assim muito estranha com os filhos, meio que como se achassem que os filhos eram maridos delas. Pois bem, recebi recomendações para fazer esse vídeo de outra forma, que é falando sobre as sogras, que são mulheres onde ficam atormentando a vida das noras, que não deixam o casal ser feliz, que não deixam ninguém em paz. É disso que a gente vai falar hoje. Essas sogras não é porque elas veem um filho como marido ou alguma coisa do tipo. Elas simplesmente veem o filho como um único propósito de vida e não querem ninguém perto do filho. Hoje a gente vai reagir a alguns vídeos sobre esse tema e eu quero explicar para vocês a psicologia por trás disso. Esses vídeos aqui me deixam muito estressada, muito estressada. Eu entendo, né? Não, enfim, a pessoa também está feliz, a mãe e tal. São sempre a mãe dos caras, tá? A mãe das mulheres nunca fazem isso, nunca. Porque é um pouco diferente daquelas mães de menino que acham que o filho é marido delas. É tão diferente, mas a gente vai falar especificamente dessas sogras. Se você tem uma sogra dessa, conta pra gente aqui nos comentários como é que você lida com essa sogra. E se você tem uma sogra boa, conta aqui pra gente também. Porque é uma coisa muito rara mulheres que têm sogras boas. E essas que têm sogras boas, inclusive, pedem desculpas por terem sogras boas. Eu peço logo pra vocês, deem like nesse vídeo, se inscrevam no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Inclusive, esse tema aqui vocês mandaram de recomendação no Instagram. As meninas do Clube do Livro também me mandaram de recomendação. Meu Clube do Livro tá aqui na descrição, meu Instagram é Juleivas. Vocês podem me mandar recomendações por lá. E eu trago muitos temas que vocês falam lá pra cá, pro canal. Vamos ver esses vídeos. Sogra má, narcisista, invejosa, a maldade que ela faz com a nora é invisível aos olhos masculinos. Ela, às vezes, não é uma pessoa má, assim, aquela estereótipo de pessoa má, não é. Pelo contrário, muitas vezes é uma pessoa que te ajuda muito, uma pessoa que é boa socialmente falando, uma pessoa que, se você precisar de qualquer coisa, ela tá lá. Mas, paralelo a isso, e embaixo dos panos, ela faz constantes provocações e maldades com você por debaixo desses panos. E só nós, mulheres, conseguimos enxergar. Homem não consegue enxergar essa maldade embaixo do pano. Eu não acho que seja o fato de que homem não consegue enxergar. Muitas vezes eles simplesmente fingem que não tá acontecendo, mas vamos lá. Por isso que você explica pro seu marido as coisas que a sua sogra faz e ele muitas vezes não processa. Por quê? Porque o homem só entra na cabeça dele o que está visível aos olhos. Nós não. A gente vê o invisível. Só que aí, se você contar para outra pessoa, uma mulher que é nora também, ela vai entender, ela vai ficar do seu lado. Acontece esse fenômeno. Se você conta para sua mãe, a sua mãe vai entender, é mesmo. Tem razão de você estar assim. Só que, aos olhos normais aqui, no plano físico, digamos assim, tá tudo normal. E você está extremamente abalada por dentro. Por quê? Porque a maldade dela não é nesse plano físico. É num plano espiritual, é num plano energético, é num plano muito sorrateiro, que só a gente vê. Porque a gente é intuitiva, minha amiga. E depois que a gente é mãe, então a gente fica 10 vezes mais intuitiva. Então, o objetivo desse vídeo aqui é para orientar você que se sente estranha perto da sua sogra, sente uma energia estranha, sente uma coisa esquisita, vê coisas assim e pensa, não, isso aqui foi impressão minha. Não, amiga, não foi. Ela tá sendo má mesmo com você, só que de um jeito tão embaixo do pano que só você vai perceber. É uma maldade direcionada para você. Sabe o que ela quer dizer? Olha como eu sou boa socialmente perante todos. Olha como meu filho me acha incrível. Mas eu não consigo guardar isso pra mim. Eu tenho que ser má com você, mas eu vou ser má de um jeito que só você vai ver. É macabro. Assim, gente, esse tema aqui de sogra tóxica não é só uma coisa tipo assim, ah, ela tá criticando a tua comida, ela tá falando pra você não fazer tal coisa de um jeito. Não é só isso. Isso aqui também é sobre mulheres que são controladoras, manipuladoras, que ficam toda hora se metendo, interferindo aí no casamento do próprio filho. Inclusive, muitos casamentos acabam por causa disso. E eu vou trazer dados aqui pra vocês. Vários sites aí de terapia familiar, enfim, se vocês fizerem pesquisa a respeito do tema, que falam sobre isso. Que esses casamentos que acabam, né, por causa dessas mães, são essas mulheres
mulheres, né, mães, e aí que ficam o tempo todo falando que você não sabe criar o seu filho, que você não sabe fazer as coisas certas pro seu marido, que você precisa fazer 1 milhão de coisas diferentes, porque tudo que você faz tá errado. E tem vários sinais clássicos que muitas vezes você ignora simplesmente para manter ali tudo certo, tudo controlado, e acaba que isso é impossível, porque com o tempo isso vai ficando insustentável. Você não vai conseguir manter o seu casamento. Tem muitas mulheres que podem pensar, tipo assim, ah, meu Deus, mas será que eu tô louca? Só que tem umas coisas aí que são muito específicas, sinais de sogras que fazem isso pra você ficar bem atenta, que você não tá ficando louca. Tem essas críticas constantes, que tudo que você faz, ela fala que não tá bom o suficiente. Tem a manipulação emocional, que ela fica toda hora falando pro filho pra ele visitar ela toda hora, que o filho precisa estar com ela, que você não é mais importante do que ela. Filmes da Nora também, que elas veem você como Nora, como se fosse uma rival dela. Tem essa fofoca toda que ela fica falando mal de você pro filho e pros outros, pra todo mundo ao redor, onde a família inteira passar a te odiar. Tem essa falta de respeito e ela não tem limite. Você fala não, mas não adianta nada, porque a pessoa tá o tempo todo na sua casa, tá o tempo todo dando coisas pro seu filho comer que você falou pra não dar. Ela é uma pessoa super passiva-agressiva que fica te tratando bem, mas você sabe muito bem que ela não tá te tratando bem, que fica com aquelas coisas extremamente grossas, coisas de pessoa passiva-agressiva. Esse vídeo aqui, eu fiquei com ódio. Vamos lá. Pode arrumar outro, pode ir embora, ou ele mesmo pode não querer mais ela e ela pode deixar de ser esposa. Vocês sabem que a pessoa mandou aqui, ó, quando o filho casa, nem fala com a mãe por causa da esposa, que é uma mãe mandando pra outra mãe, com certeza, que são essas mulheres mães de menino, como vocês podem ver. Gente, por favor, não fiquem caindo nesse papo de que ela vai falar aqui que, tipo assim, ah, você é mãe e você sempre vem na frente, você pode fazer o que você quiser com seu filho, você que deu a luz, você... Pera lá, vamos falar sobre isso. Agora, mãe não. Mãe não deixa de ser mãe. Porque mãe é uma só. E muitos filhos fazem isso, viu? Muitos e muitos filhos deixam a mãe por causa da esposa. Às vezes a esposa não se dá bem com a mãe dele, ele também se afasta da própria mãe. Sabe? Eles estão deixando de valorizar aquela que abaixo de Deus lhe deu a vida. Para valorizar uma pessoa que entrou no... Sentindo esse cheiro? Cheiro de narcisismo, hein? Eu amo essa moça, amo essa moça. Muitos vídeos aqui vão passar a ação dela, porque ela fala muito sobre isso. É a Lara, né? Sobre essa coisa de mulheres narcisistas, sogras, enfim. Gente, eu quero também explicar, tá? Aqui sobre os fatores psicológicos que se envolvem e sobre toda essa sociedade aí patriarcal. O que é que tem no meio disso e por que que essas mulheres fazem isso com outras mulheres, tá? Esse é o discurso padrão de sogra narcisista. Concordo. Tem pessoas que têm problemas psicológicos, incluindo filhos, que não valorizam a mãe, não estão nem aí pra mãe, mas a minoria, a maior parte desses filhos que abandonam a mãezinha deles, é simplesmente o filho vivendo a vida dele. E elas não se conformam com isso. Porque a pessoa que tem traços narcisistas, ela não suporta ser coadjuvante. Ela tem que ser protagonista das situações. Então, se ela tá fora do centro, ela não aceita. Ela vai atacar diretamente quem tomou esse centro dela. A nora dessa pessoa tirou esse centro. Por quê? Porque a partir do momento que esse homem casa, a nora é a mulher mais importante da vida desse menino, desse homem. Acabou. Seu protagonismo acabou. Você entregou seu filho pra vida. Liberta ele. Para de achar que tudo é sobre você. Para de achar, ai, tadinha de mim. Meu filho... Minha mãe, ela fala muito sobre isso, que, tipo assim, ela criou eu e meu irmão pro mundo. Não é como se fôssemos propriedade dela. Desde que estávamos pequenos, éramos crianças que estariam sendo criadas para viver o mundo. Onde ela não queria ser a personagem principal das nossas vidas, e sim que a gente, nós, pessoas, indivíduos, fôssemos personagens principais das nossas vidas. A partir do momento que uma mãe cria um filho falando que o propósito de vida dela é só aquele filho, isso acontece muito, tá, gente? Onde uma mãe, uma mulher, ela tem filhos e ela coloca o filho como centro da vida, aquele filho cresce, vai ver a vida dele, elas não conseguem ter outro propósito. O propósito delas é só aquele. Então isso aí se relaciona muito com aquele problema que a pessoa tem, porque você dedicou anos e anos e anos da sua vida, e aí você acha que é justo você pegar como aquela pessoa fosse sua, porque você dedicou anos. Como se aquele filho fosse um indivíduo que não tem vida, não tem nada, e você tivesse que recolher, né, receber alguma coisa em troca por você ter o criado. Aquela pessoa, aquela criança não te pediu para nascer. Ela não é propriedade sua, ela vai crescer, tem uma família, e que bom que achar uma mulher que gosta dele, que acha, sei lá, um homem, porque eu li também vários comentários, pessoas falam assim, ah, eu sou gay, casei com um homem e achei que ia me livrar isso de sogra, porque eu sou homem.
Mas não vai. Porque o problema não é você ser uma mulher, você ser um homem. É você estar ali no meio daquele ambiente, daquela pessoa que não suporta ser colocada como segunda pessoa. E é o que essa moça tá falando aqui. Não é porque a pessoa odeia a mãe. É porque a pessoa tá vivendo a própria vida. E como a mãe dessas pessoas, né, essas sogras, essas mulheres, não conseguem ter vida e não conseguem ser colocadas em segundo lugar, acontece isso. Você me abandonou, você não liga mais pra mim. Seu filho tem 50 anos, seu filho tem 30 anos, ele não tem que te ligar todo dia. Você não é mais a mulher mais importante da vida dele, é a esposa. Você querer esse centro pra você é você amarrar a vida do seu filho, liberta seu filho pra vida. Praticamente 100% dessas sogras que têm essa mentalidade é porque ou elas não têm homem em casa, são viúvas, carentes, não tiveram pai quando eram crianças, ou tem um homem bosta dentro de casa. Afirmo aqui pra vocês. Por quê? Que ela pega esse filho homem e coloca ele no lugar de homem da vida dela. Tá tudo errado. O sistema familiar tá errado, ó. Tem que ser maluca. Tem que fazer terapia, minha amiga. Tem que ir pra igreja. Tem que viver uma libertação na sua vida. Vocês sabiam que uma pesquisa feita aí com várias e várias mulheres, enfim, casais, relata que mais 60% das mulheres vivem infelizes dentro do casamento por causa das sogras? Vocês têm noção que é mais da metade das pessoas que participaram desse estudo, mulheres, vivem felizes no seu casamento não por causa do parceiro, não por causa do filho, não por causa do ambiente familiar, mas sim por causa da sogra. Pessoa essa que está ali sempre interferindo na felicidade do casal. E o que o cara, muitas vezes, não sabe botar limites. Ele não sabe falar não, ele não sabe botar um limite ali naquela situação. E aí, pra vocês terem noção, né, sobre o que eu falei sobre essas mulheres, enfim, delas criarem aquela imagem do filho como se fosse propriedade dela, é principalmente, né, que são mulheres mais velhas, tá? A gente vai ver um vídeo aqui sobre isso. Mulheres essas que foram criadas dessa forma, que achavam que teriam que competir o lar. Por exemplo, se uma mulher é assim, né, uma sogra, e ela tem uma filha mulher também, uma filha mulher e um filho homem, ela não fala nada da relação da filha mulher. Ela, quando a filha não se casou, antes da filha se casar, competia com a filha, porque ela queria o poder do lar. Quando a filha se casou e sai de casa, pra ela tanto faz, enfim, não importa, porque a filha dela saiu de casa e tanto faz. Quando o homem sai de casa, que é o queridinho, casou, aí sim começa o inferno. Porque é uma pessoa, uma mãe que foi criada de uma forma que ela tinha que competir com outras mulheres o poder do lar. Aí acontece isso da pessoa ter medo de perder o controle, medo de perder o poder da casa, medo de ser colocada para segundo lugar, como a gente já viu aqui. Inclusive, eu tava conversando com um amigo meu, né, esses dias, e aí ele tem uma mãe dessas, e eu fico sempre falando pra ele, meu Deus, eu tenho pena de quem casar contigo, eu não sei como a tua mãe vai reagir. Porque assim, ó, é uma pessoa que está dentro da casa com a mãe, enfim, e a mãe dele fica o tempo todo falando, tipo, ele quer sair de casa, e a mãe dele tá o tempo todo falando que não, que o lugar dele é com ela, que ele tem que ficar perto dela, porque se ele for embora ela vai morrer, ela vai ficar doente, enfim, como se o filho dela, né, o meu amigo, tivesse a obrigação de pagar tudo dentro de casa, que ele tivesse a obrigação de sustentar ela. É uma mãe que há muito tempo, pelo que eu sei, ela não é casada e ela nunca teve uma relação boa com homens, enfim, quando ela teve, né, uma criança, um filho, era sempre aquela coisa em cima da criança, que você iria crescer, né, o menino, e sustentar ela, e estar ali perto dela sempre. Então, é uma pessoa que tá meio fora da realidade, principalmente pelo ambiente que ela foi criada, porque ela também já vivia numa casa onde a mãe dela provavelmente já era dessa forma, ela cresceu dessa forma, ela foi criada dessa forma, e aí quando ela teve o filho dela, ela tratava o filho dela dessa forma. Ele tá em casa com ela, o filho tem que sustentá-la, o filho não pode casar, e se o filho casar, aí sim ele pode sair de casa, mas se ele sair de casa, eu não sei como é que vai ser a vida da nora dessa mulher, porque talvez não vai ser tão legal assim. De ver esse tipo de situação, porque, gente, isso me enlouquece, me enlouquece. Eu consigo pensar, né, porque eu converso com várias mulheres que têm filhos homens, e são pessoas completamente normais, passaram por isso com o marido, e não vão fazer isso com o filho, com a nora. Então o filho vai crescer num ambiente saudável, onde mãe o ama, mas você não é propriedade da sua mãe. Você tem que entender isso, mulher que faça isso. Eu sei que a gente não tem, às vezes, uma autocrítica, às vezes a gente faz isso e a gente não entende, e a gente meio que recusa que você é daquele jeito, mas você tem que ir pra terapia, você tem que entender que não é tudo sobre você. É uma pessoa, um indivíduo que se casou com uma mulher ou com um homem que seja, ele não é seu. O seu filho não é seu. E aí, um caso muito famoso, esse caso aqui de sogras atrapalhando o chá revelação. Ai, gente, não dá, meu Deus, que estresse. Como que pode uma pessoa que eu nem conheço me estressar de dentro da minha própria casa, gente? A mulher, ela veio assim, andando.
Para. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo ficar vendo vídeo de chá revelação que sogra atrapalhou o momento. Esses vídeos aqui me deixam muito estressada, muito estressada. Eu entendo, né? Não, enfim, a pessoa também está feliz, a mãe e tal. São sempre a mãe dos caras, tá? A mãe das mulheres nunca fazem isso, nunca. Você pode ver nos comentários desse vídeo aqui, todo mundo falando, é sempre a mãe do homem, é sempre a mãe do homem. A mãe da mulher não vai estragar isso. E a mãe da mulher também está feliz. Só que ela não vai lá estragar esse momento. Isso, gente, é um momento de casal, é um momento íntimo. Depois que você comemorar ali com seu marido, e você falar pra todo mundo, enfim, aí as pessoas podem ir lá te abraçar e tal. Mas isso aqui é um momento tão único. Olha o jeito que vai ficar os registros. Eu queria de verdade entender o que se passa na cabeça da sogra pra fazer isso, porque assim, gente, todo mundo sabe que hoje em dia o chá revelação é o momento do pai e da mãe, sabe? A sogra não tem que ficar ali se metendo, não tem que ir ali abraçar, se meter, não tem, gente. Mas assim, tem sogra que faz sem querer, mas tem sogra que faz por querer, tipo, não tem como defender. Geralmente é a mãe do pai, né? Eu não tô defendendo. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu sinto tanta vergonha alheia quando eu vejo essas coisas. Sabe, é esse tipo de coisa que eu falo. Pra que sair pulando na frente da câmera, batendo a mão no peito? O filho nem é seu, minha senhora. Falta de senso, respeita o momento ali da sua nora, do seu genro. Cara, não faz sentido. E fica bem nítido quando a gente sabe que foi por querer, sabe? Pela emoção, assim. Que a pessoa se intromete ou fala por conta da emoção. Mas quando a pessoa vai pra frente da câmera, comemora, tá querendo aparecer mais, né? Cabelo ao vento, o sol parando nossas roupas no varal. Tá, tem muitas camadas nesse vídeo, tá? Vamos primeiro falar sobre a fumaça que Gente, eu acho que eu ia dar um treco. Eu ia infartar, certeza. engoliu a mãe e o pai. Sogra, gente, e a fumaça engoliu todo mundo, meu Deus. Todo mundo deve ter saído pink daí. Voltando pra sogra, né? Claro, né? Que faz parte do padrão, né? Do padrão da sogra sem senso. E com os bracinhos assim, ó, correndo pra dar um abraço, né, gente? Porque, assim, todo mundo, né, quer dar um abraço ali no pai e na mãe. Só que ninguém faz isso. Só a sogra que se mete ali no momento. E eu amo que elas sempre ficam no vácuo. Tá, É a sogra, que é a mãe do cara, tá? Nunca a mãe da mulher. Vamos lá para mais vídeo. Preste atenção na sua sogra. Vou trazer 2 recortes que são muito necessários para a gente entender a importância dessa pauta. O primeiro é psicológico. Mãe e filho podem ter uma relação edípica, que é quando um endeusa o outro. O segundo recorte é social. Quem tem 30, 40, 50 anos faz parte da primeira geração de filhos do divórcio legalizado no Brasil. Então a gente tem aí mães solteiras, mães separadas e configurações familiares diferentes daquela tradicional dos nossos avós e tal. Essa galera entende a relação com a mãe de uma maneira diferente porque provavelmente foram criados apenas pela mãe. Vamos pegar como exemplo uma mãe de um filho, menino, que foi abandonada pelo genitor lá pelos anos 90 e ela só tinha esse filho. O centro da vida dela foi esse menino. Então, mesmo educando esse guri, ele cresceu sendo mimado e amparado 100% por uma mulher. E por fim, nós temos o narcisismo, a mãe que não aceita que outra mulher faça parte da vida do filho, porque a pessoa mais importante da vida dele precisa ser ela. E de outro lado, o filho que não vai fazer a transição da figura feminina materna para a figura feminina esposa. Quer dizer, para ele, o centro da vida dele sempre vai ser a mãe. Nunca vai ser nem a mulher e nem a filha. Então, gente, quando eu falo sobre esse assunto aqui, né, que muitos, lá no começo do vídeo ela fala, né, o primeiro vídeo, que a mulher fala assim, ah, mas o marido não sabe o que a mulher tá passando. Tem outros casos. Tem casos de que o cara realmente não vai nunca cortar o cordão umbilical e fujam desses homens, tá? Porque não dá pra ter relacionamento com esses homens, tá? De verdade, não tem como. Você nunca vai ser a pessoa mais importante da vida dele. Você vai ter filhos com ele, você vai ter tudo com ele e pra ele tanto faz. Ele vai estar sempre no cordão umbilical, tá? É muito terrível, assim. E esse tipo de homem, muitas vezes, eles não querem mudar. Eles querem continuar sendo daquela forma e não querem ir pra terapia, por mais que a mulher tente.
Não tem como. Tem outro tipo de homem, que são homens que eles não veem que aquilo tá acontecendo e eles consideram a mulher muito importante, assim como eles consideram a mãe importante, mas eles consideram a família muito mais importante. Eles sabem a importância da mãe, mas eles sabem a importância da família que eles estão construindo. Esses homens, às vezes, eles não veem o que tá acontecendo, mas quando eles veem o que tá acontecendo, eles colocam limites, e isso é maravilhoso, tá? Você pode muito bem estar com um homem desse, mas eu entendo que se você for pra terapia com ele, ele entender o que tá acontecendo, ele vai super mudar. Ele vai te ouvir, ele vai colocar limites na mãe de uma forma saudável. Falar, mãe, não tem como isso aqui continuar acontecendo, você está interferindo demais no meu casamento com fulana, você está se metendo na vida do meu filho, você está, enfim, várias outras coisas, coloca limite. E aquilo ali passa e fica tudo bem. Tem esses dois tipos de pessoas. E que você aí tem que saber entender qual delas você está lidando, tá? Nesse comentário uma pessoa falou assim, ó, uma vez eu briguei com a mãe do meu marido e ela disse, ele é o meu homem. Uma sogra falou isso pra nora. Então, é o tipo de situação aí que se o cara não se envolver pra colocar limites, não tem como, não tem jeito. A pior sogra do mundo, eu posso provar. Se você acha que a pior sogra do mundo é aquela que declaradamente não gosta de você, você está muito enganada, querida. Porque a pior sogra é aquela que, ela na frente dos outros, ela é um amorzinho e ela faz coisas pequenas e sutis pra te deixar maluca, pra te deixar doida. Entendeu? É o primeiro vídeo lá que a moça fala, né? Que elas fazem essas coisas muito sutis pra ninguém perceber, aquela coisa de passiva-agressiva que a gente diz. Você sair como doida e ela sair como boazinha. E tinha um preconceito velado ali do fato de eu ser mãe já, né? De eu já ter uma filha e tal. E eu não ter uma faculdade. Sendo que ele também não tinha uma faculdade. Ele era bem burrinho, aliás. Digamos que eu não era a nora perfeita que ela queria. E aí, ela, toda a oportunidade que ela tinha de fazer um inferno na minha vida, ela fazia de forma muito sutil. A gente foi pra praia uma certa vez, praia qual eu paguei para irmos, porque ele não tinha dinheiro. E é incrível, né, que geralmente essas sogras aqui, elas acham o filho que tem que achar, sei lá, uma mulher que ganhe mais de 20 mil reais por mês, que tem 5 faculdades, que tem pós-graduação, que tem mestrado, que fale 10 línguas, mas o filhinho delas nem emprego tem. Nem não sabe falar o português direito, nunca fez a faculdade, mas ele tem que achar uma mulher, ó, aqui. E nós fomos pra essa praia. E chegando lá, no primeiro dia eu já tomei um torrão, porque eles levaram as crianças meio-dia pra praia, aí você vai falar assim, ai, mas você não precisava ter levado, porque eu levei minha filha junto. Ela pegou na frente da minha filha e falou assim, você não vai deixar ela ir pra praia? E eu olhei pra ela e falei assim, a gente é muito branquela, a gente não pode ir pra praia esse horário, a gente vai se queimar muito. E ela falou assim, não, mas as crianças todas vão pra praia e a sua filha não vai. Ela tem que ir. E eu não ia deixar minha filha ir pra praia sem mim, né, gente? Ai, hello. E tipo, ela meio que me obrigou a ir pra praia, porque falou isso na frente da minha filha. E aí minha filha já ficou atiçada pra ir pra praia. Vamos lá, né, gente? Uma pessoa normal vai colocar uma criança no sol de meio-dia. Eu não pego sol, eu já falei pra vocês aqui que eu tenho um pavor de sol. Depois das 10 da manhã até as 5 horas da tarde, eu não quero saber de ver sol na minha frente, mas no meio-dia uma criança. E aí, beleza, fomos pra praia. Chegando lá na praia, não tinha lugar pra botar o guarda-sol de tanta gente que tinha. Era um formigueiro aquilo, gente, uma coisa horrorosa. E aí eu peguei e simplesmente tive que ficar na beira da praia pra enxergar as crianças, porque ninguém tava nem aí pras crianças. As crianças podiam brincar à vontade na praia. E a minha filha não. E todos tinham a mesma idade, devia ter ali por volta dos seus 7 anos, mais ou menos. E aí eu fiquei na beira da praia, não tinha guarda-sol pra mim ali. E aí a gente fica como mãe, repondo o protetor da criança e às vezes esquece de passar em si própria. Então ela vai relatar aqui diversas situações, né? E tem vários relatos disso, das piores sogras. Vamos ver mais coisa. A teoria de que sogra é 880. Ou ela vai te tratar como uma filha, ou ela vai tornar sua vida um inferno. Hoje eu vim contar pra vocês da pior sogra que eu tive na minha vida, que era obcecada com o filho dela, dava banho no meu namorado de 28 anos e... Não. Gente, se você tiver nessa, foge bem rápido, foge. talvez tenha roubado uma pulseira de 400 reais que eu dei para o filho dela.
Por onde começar? Isso aconteceu anos atrás, mas eu já era independente, já tinha minha casa, já tinha minhas coisas e namorava um cara que tinha 28 anos e ainda morava com os pais. Eu já não devia ter namorado ele, né? Ele sempre reclamava que a mãe dele ficava muito em cima dele e tal, e eu pensava, toda mãe é assim. Mas não, eu descobri que a mãe dele realmente era meio obcecada com ele, porque ele tinha feito uma cirurgia e a mãe dele tava cuidando dele, já que ele não podia andar depois dessa cirurgia que ele fez. Ela dava banho nele e ela se sentia assim, linda, especial, amava contar pra todo mundo que ela tava dando banho no filhinho dela, que era um homem de 2 metros de altura. Na frente dele, ela agia como se me amasse, mas nas costas ela falava mal de mim. Teve uma vez que ela pediu indicação da minha manicure, que faz minhas nail art. E aí eu passei, né, e ela foi. Só que ela não contava que a manicure era minha amiga. Ela chegou pra reclamar e falou, nossa, Débora, essa manicure sua, toda ocupada, não tem horário pra mim, não me atende de jeito nenhum. Eu estranhei, né, perguntei o que tinha acontecido. E a minha amiga confessou que ela tinha mentido, que ela não queria continuar atendendo a minha sogra, porque quando ela foi no salão, ela falou mal de mim. E a gente foi passar nosso primeiro e único dia dos namorados junto, e ela É aquela coisa, né? Ela fala bem e trata você bem na sua frente, mas pra todo mundo é o inferno. participar, ela queria fazer um jantar pra gente. Ele se recusou, decidiu sair comigo e durante o jantar, pessoal, sem brincadeira, ela ligou 3 vezes pra ele por motivos absolutamente desnecessários. E nesse dia dos namorados, eu comprei de presente pra ele uma pulseira da Vivara, belíssima, que tinha custado R$400. Ele adorou, achou lindo, imediatamente colocou no pulso e não tirava mais. Teve um belo dia, um sábado de manhã, que eu acordei com uma ligação dele falando, meu amor, a pulseira tá na sua casa porque a gente saiu ontem à noite e eu tenho certeza que eu voltei com ela pra casa. Mas eu acordei sem ela. Engraçado, né? A mãe dele rapidamente percebeu que a pulseira tinha sumido e falou, não, meu filho, a Débora vai ficar muito triste se ela souber que você perdeu o presente dela. Então eu vou fazer assim, eu vou lá no shopping e eu vou comprar a mesma pulseira de presente pra você e você não conta pra Débora, vai ser o nosso segredo de nós dois. Gente, vocês acreditam que esse canalha desse trouxa falou, nossa, que boa vontade a sua, mãe, mas não precisa porque a Débora já sabe que a pulseira tá sumida porque ela tá me ajudando a procurar. Ela chegou e falou, não, filho, então tá, vamos passear no shopping? Despretensiosamente. E o trouxa, o otário, foi junto com ela no shopping. E aí, meu Deus, que coincidência, passaram na porta da Vivara. E sabe o que a mãe dele falou? O aniversário dele é em janeiro. Isso tudo aconteceu em junho, mês dos namorados, né? A mãe dele falou, filho, no seu aniversário que foi há 6 meses atrás, eu não te dei presente de aniversário. Então agora eu vou te dar um presente de aniversário. E ela fez o quê? Adivinha? Adivinha? Eu só sei que meu cu caiu da bunda. Eu fiquei em estado de choque. Falei, olha, que bom que sua mãe te deu esse presente, mas agora eu não considero que é um presente meu mais. Na minha casa, isso não entra. E a pulseira foi só um dos elementos que ela ficava trazendo pra dentro de casa. Gente, essa mulher ficava me dando presentes pra deixar a minha casa mais confortável pro filho dela, que eram simplesmente coisas da casa dela, que ela queria que eu colocasse aqui, pra minha casa ficasse parecida com a casa. Gente, pelo amor de Deus. É o que eu tô falando, se isso acontece com vocês, fuja, fuja, fuja bem rápido, porque essa pessoa não vai mudar. Vocês estão vendo que o cara, ela terminou, né, com ele muito provavelmente, mas o cara não conseguia ver aquela situação, então estava muito confortável pra ele. Meu Deus, que coisa mal contada, né? Vamos lá. Controladora, egoísta, com necessidade de controle, narcisista, dramática, né? Você vira mãe, engravida, dá à luz, você vai ver a sua relação com a sua sogra piorar. E só vai piorar ao longo dos meses, tá? Você possivelmente vai ter uma necessidade muito grande de se afastar da sua sogra. E você não sabe por quê. Mas eu vou te contar por quê. Porque quando você engravida, você, na escala da vida, vamos dizer assim, fica no mesmo nível que ela. Porque você agora não é só esposa, você é mãe. É como se você subisse o seu patamar e agora você tá no mesmo nível dela. E isso inconscientemente ou conscientemente assusta ela. Porque é como se você ganhasse mais uma ferramenta de poder. E ela perder o poder dela sobre o ciclo, né, no qual ela tá, e principalmente sobre o filho, incomoda ela demais. Afinal de contas, o filho deve uma lealdade a ela, deve carregar água no jacar pra ela, né? Segundo a cabecinha egocêntrica dela. Então, se depois que você virou mãe, você percebeu sua sogra enchendo mais o seu saco, sendo mais inconveniente, te deixando o ambiente da sua casa mais pesado, provavelmente ela tá disputando controle com você. Porque além de você ter subido o patamar na vida, você tá recebendo mais atenção do filho dela. Porque... Então, gente, eu falei aqui pra vocês também sobre isso, né? Que você vira mãe, essas mulheres ficam aí interferindo no seu relacionamento, com seu filho, enfim, tira toda a tua autonomia e dá comida que você não quer, entre várias questões. O que eu quero falar com isso tudo? Pra você, que se você for mulher, que seja assim, e se você tiver um pouquinho
pouquinho de autocrítica e você se sentir mal, você talvez tiver aquela coisa de propósito, que seja o seu filho, você precisa procurar uma terapia, tá? Se for uma coisa grave, entender que você tem outros propósitos de vida. Você não é só mãe, você é uma mulher também, você não é só dona de casa, você é mulher. Você tem toda uma vida pra aproveitar, você tem uma vida pra viver, o mundo é tão grande. Não fique colocando tudo que você tem em cima de uma pessoa, porque isso prejudica demais a sua vida e a vida de tantas outras. E se você for uma mulher que tem uma sogra dessa também, fale com seu marido e veja qual o tipo de pessoa que ele é. Se você quer continuar com aquilo, porque como eu falei, em alguns casos a pessoa não quer mudar, ela não tem autocrítico, o cara não quer fazer uma terapia que seja, ele não quer desmanchar o cordão umbilical e você vai passar por muito perrengue, principalmente se você tiver filhos. Então assim, entenda que situação que você está ali. Defina os padrões, defina os limites, tá? Pra você falar assim, poxa, que isso aqui não tá legal, não quero que você fique vindo na minha casa o tempo todo, não quero que você se meta no meu relacionamento, só que de uma forma sutil. E se isso não funcionar, é que eu já falei pra vocês, né? Conversa com a pessoa que você está. Eu espero de coração que vocês não passem por uma situação dessa. Isso aqui eu quis ilustrar com uma forma de autocrítica se você for uma mulher que faz isso e como uma forma de mulheres que passam por isso também conseguirem sair disso. Porque é uma coisa psicológica muito grande, muita coisa por trás envolvida. Às vezes a pessoa não faz por maldade, sim pela forma como ela foi criada. Então, para entender aí o tipo de situação que você está vivendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo.